Olá, aqui é a Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamento Sem Limites, e esse é o vídeo 4 da série O Cérebro da Criança. E hoje a gente vai começar a entender como o cérebro aprende. Muitas crianças têm dificuldades de aprendizagem, têm desafios na vida escolar, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E antes de falar como efetivamente o cérebro aprende, eu quero falar sobre como normalmente se dá o processo de aprendizagem nas escolas, na maioria das escolas brasileiras, né? E com a maioria das pessoas, com a maioria dos alunos. Veja se não foi assim com você também. Você já teve alguma coisa que você estudou, foi bem na prova e hoje não lembra mais, não sabe mais sobre aquilo? Então, se eu falar, por exemplo, fórmula de Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, não sei mais qual que é essa fórmula, equações do segundo grau, você sabe resolver ainda? Se você sabe, você aprendeu de fato. Se você não sabe, mas se um dia você já passou numa prova sobre isso, então você não aprendeu. Como isso se deu? Isso aconteceu assim. Provavelmente você estudou em cima da hora, colocou as informações no cérebro de maneira instável, despejou tudo na prova, esqueceu tudo depois e chegou em casa com a nota boa e todo mundo, aê, passei. Como se o objetivo da escola fosse passar de ano e não de fato aprender. Tem um professor chamado Pierluigi Piazzi, que ele detona esse sistema. Ele já é falecido, né? Mas nas suas obras e no que ele deixou, ele fala, isso é uma farsa. É a farsa da aprendizagem. E o pior, tá todo mundo feliz com essa farsa. A escola finge que ensina, o aluno finge que aprende, e a família aplaude. Triste, né? E tanto é que seria, de fato, dispensável cursinhos pré-vestibulares, cursinho pré-OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, quando a pessoa se formou em Direito. Não faria sentido se a pessoa tivesse, de fato, aprendido, né, de maneira profunda, não só instável, né, fazer uma repetição ali de alguma coisa. Agora, precisa disso por quê? Porque não aprendeu direito, quando era para ter aprendido. Bom, então como é que aprende, Isa? Você tá criticando o que tá posto, mas e aí? Como é que faz? Para explicar esse mecanismo, né, o professor Piazzi usa uma metáfora. Ele faz analogia com o computador. Ele diz assim, vamos imaginar um computador com um editor de texto. E você tecla lá uma letrinha. Aí o teclado envia uma mensagem para uma memória de trabalho ali. Lembra a memória de trabalho? Qualquer semelhança com as funções executivas pode não ser mera coincidência, tá? Então ele envia para a memória RAM do computador as informações de que você teclou ali a letra I maiúscula, vai. Essa memória é muito pequena e muito provisória. Se nesse processo, por exemplo, o seu computador desliga do nada, dá um bug, né? Bugou. Você perde tudo que você não tinha salvo. Por isso que surgiu a necessidade daquele estabilizador, no break. Para quê? Para quando acabar a energia não desligar o seu computador e você ter tempo de salvar aquilo que você está fazendo e não perder tudo. E o que é esse processo de salvar, hein? É passar da memória RAM pro HD, que é uma memória permanente. Aí sim, tirou da RAM, passou pro HD, saiu da provisória, entrou na definitiva. Se o computador for desligado, o que está na memória RAM se perde, mas o que está no HD, salvo, portanto, pode ser usado depois. Além disso, o HD é enorme, né? Muito maior do que a memória RAM, que é menor para uso operacional aqui, memória de trabalho. Então, o que aconteceu? Você deixou o conteúdo das provas, e eu também, na memória RAM, despejou na prova e foi embora. A gente não salvou muitos dos conteúdos. Então, a gente sabe como salvar no computador. Tem um botãozinho específico lá que a gente aperta para isso, né? Como é que a gente salva, então? No cérebro. Aqui, ó, dentro da cabeça, dentro da cachola. Como é que a gente aprende de verdade? Não só para passar de ano, mas para aprender para a vida. Se a gente pudesse fazer ali um raio-x do cérebro, né, na cabeça da criança, a gente ia descobrir muitas coisas. Mas eu quero dar destaque para duas estruturas. No miolo, a gente ia ter ali o sistema límbico, no meião, né, que é formado por várias estruturas importantes, como
tálamo, hipotálamo, amígdala e outras. Aqui eu quero dar destaque para o hipocampo, que é muito importante para a memória de curto prazo. Envolvendo esse miolo, a gente tem, né, como se fosse a casca de uma árvore, daí o nome do latim córtex, né? Como você já deve ter entendido, o sistema límbico faz um pouco o papel de memória RAM, enquanto o córtex seria o HD. Escrever nessa RAM, né, é muito fácil. Agora apagar é mais fácil ainda. Então você tem um rascunho que aguenta ali algumas horinhas de informação e já decorou um número de telefone, discou e depois não lembra mais, né? Memória RAM. Sendo ela muito provisória, geralmente ela não resiste a uma noite de sono. Dormiu, acabou. Lembra do filme Divertidamente? O que acontecia quando a Riley dormia? A seleção do que ficava, do que era jogado fora, do que saía da RAM e ficava no HD, a memória provisória que se tornava permanente e daquelas que eram descartadas para sempre, para não serem mais lembradas? Bom, vamos falar um pouquinho do HD do nosso cérebro, do córtex. O córtex tem uma capacidade de armazenar coisas, gente, que se alguém acordasse todo dia, estudasse 10 horas por dia e conseguisse armazenar isso tudo no HD, no nosso córtex, demoraria 4 séculos para ocupar todo o espaço. Ou seja, a gente dá conta de aprender muito mais do que a gente imagina. É daí que deve vir aquelas teorias que a gente usa não sei quantos % do nosso cérebro e tal, coisa desse tipo. Realmente a gente tem muito potencial. E como é que a gente pode fazer isso, né? As informações ficarem gravadas no nosso HD, né? Diferente do computador, a informação que entra não altera a estrutura do computador, mas no córtex, sim. Uma informação, ela fica retida de maneira permanente se as ligações entre os neurônios for alterada. Ah, Isa, tá ficando um pouco complicado. Eu vou te explicar. Um neurônio, que é a célula nervosa do cérebro, né? Ela tem uma estrutura de corpo, axônio e dendritos, ramificações que vão saindo dele, né? Como se fosse uma estrelinha, né? Essas ramificações se conectam a outros neurônios. Aquele cabo de comunicação, que é o axônio, ele é revestido pela bainha de mielina. E então, quando estimulado, ele vai enviar um sinal elétrico ou eletroquímico que vai para dendritos de outro neurônio. Isso é a sinapse. Um conjunto de neurônios forma uma rede neural. Então, a informação vira de fato conhecimento quando as redes neurais do córtex são alteradas, são reconfiguradas. Algumas sinapses desfeitas, outras ativadas, dendritos morrem, nascem, caminhos são refeitos. Caminhos neurais. Portanto, a estrutura física do cérebro deve ser alterada. Por isso que pensar cansa, por isso que estudar cansa, por isso que aprender cansa, consome energia. Então, é como se a gente quisesse, né? O professor Piazzi fala isso, trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então, durante o dia, é tanta coisa que a gente tem que se preocupar, que as informações entram, mas elas vão ficando na nossa RAM, a maioria delas. Ou seja, aquela instável, aquele rascunho, que geralmente não resiste a uma noite de sono e joga tudo fora. Essa memória RAM do sistema límbico, né, além de tão volátil, né, de não ser permanente, ela também é pequena, lembra? É por isso que no fim do dia, o cérebro tem um mecanismo de resetar, deletar, apaga tudo para poder liberar espaço para continuar a vida. É por isso que a gente fica com sono e é por isso que a gente dorme. Sono não é a consequência só de um corpo cansado. Muitas vezes é de um cérebro que tá com a memória RAM cheia e que pede para o carro aí pra gente trocar o pneu. Viu? E durante toda a noite, a gente vai alterando, né, a atividade cerebral para sono profundo e sonho. Sono profundo e sonho. Na analogia do carro, o sono profundo é a hora que para. O sonho é a hora que troca o pneu efetivamente. Durante a fase de sonho é que a gente faz a manutenção do cérebro. É nessa hora que boa parte das informações da memória RAM, do sistema límbico, são simplesmente descartadas para liberar espaço para continuar a vida no dia seguinte. Essas informações não são mais recuperadas. Já era. Agora, algumas informações são selecionadas da RAM e enviadas para o HD. Salvas. Lembra? A gente está salvando as informações no nosso cérebro, né? Então, sai ali do sistema límbico e altera as estruturas físicas do córtex.
Agora, como é que o cérebro escolhe o que é que vai pro lixo e o que é que fica salvo, que fica gravado pra sempre? Aí que tá, hein? Esse é o X da questão. Se a gente descobre isso, a gente sabe como fazer com que as memórias que a gente queira sejam gravadas permanentemente no cérebro. Aí é que tá o problema, minha gente. Você já deve ter me ouvido falar. A emoção é a cola da memória? Já me ouviu, já falei isso em outros vídeos, né? Gente, o critério do cérebro é a carga emocional associada àquela informação. Se tem grande carga emocional, guarda definitivamente. Traumas, lembra? Na sua vida, esses você não esquece nunca. Agora, se não tem carga emocional nenhuma, é só carga racional, então não tem importância para minha sobrevivência. Lembra que o cérebro foi programado para funcionar desde anos e anos e anos, né? Aquele tempo lá que ele precisava da carga emocional para saber, tô em risco de vida ou não tô? É importante, não é? Muda minha vida, né? Preserva a minha vida ou não? Então era baseado nisso. Agora a gente quer que a gente decore coisas e justamente, se você perceber intuitivamente, o aluno fala isso. Mas para que isso serve para minha vida? Onde que eu vou usar isso na minha vida? Olha que loucura, né? Os alunos intuitivamente, as crianças, elas sabem disso, que o que fica salvo no cérebro é aquilo que tem carga emocional. Por quê? Porque muda a vida. Então, como que a gente trabalha isso, minha gente? A gente trabalha isso trazendo as informações para a criança de maneira alegre, prazerosa, divertida, lúdica ou triste, trágica, de uma forma incisiva demais. Também acontece. Por isso que funciona. Por isso que a educação punitiva, agressiva, violenta funciona também. Muitas vezes funciona. O que a gente questiona, e aí é papo para outros vídeos, né? É o preço que vem junto com ela no âmbito emocional. Agora, se a informação vem de uma forma chata, entediante, sem graça, né? Aí, muito provavelmente, meu filho, na hora que for lá fazer a seleção do que fica, o que vai, essa vai. Que é a maioria das aulas que as nossas crianças assistem. Gente, vamos combinar. E que a gente assistiu também, né? Por isso que é tão importante a gente buscar gente que entende de cérebro para dar aula boa. A pessoa não tem que dar aula boa porque, que quer que mimimi, não! É porque entende de cérebro. É isso que funciona, gente. É isso que funciona, é assim que a gente funciona. É assim que o cérebro da criança aprende. Agora, tem gente que tá dando uma informação lá, uma aula bacana, ela fala, agora para decorar vou contar uma piada. Aí no meio da aula conta a piada e volta com a aula chata, né? Daqui a algumas semanas, o que o aluno vai lembrar? Da piada. Do resto chato, não. Cuidado. Aí, o que o aluno faz, minha gente? Em cima da hora da prova, estuda tudo de novo, coloca tudo de novo na RAM, faz a prova, vomita lá e depois apaga tudo de novo. Então, tem muita criança que tá assistindo a aula de dia, apagando de noite, assistindo de dia, apagando de noite, assistindo de dia, apagando de noite. De repente vem prova, não consegue dar conta. Bom, o que seria, então, indicado para que eu não jogue as minhas aulas, para que a minha criança não jogue as aulas que ela assistiu naquele dia na lata do lixo, né? O indicado é que você, ou a criança, estude pouco. Pouco? Você tá doida, Isa? Minha criança tá com problema de aprendizagem, você tá mandando eu falar para ela estudar pouco? Pouco, mas todo dia. Assim, como que fica isso? As aulas dadas hoje devem ser revisadas hoje. Não dorme. Antes de dormir, não amanhã. Quando você volta para as mesmas questões, para os mesmos assuntos no mesmo dia, você está informando o seu cérebro, isso é importante. A gente voltou na mesma questão novamente. Isso tem relevância. Presta atenção, hein? Aí você dorme e ele guarda aquilo, não joga fora. Então, se a aula é de manhã, estuda à tarde. Se a aula é à tarde, estuda à noite. Não vai correr o equívoco da criança que estuda à tarde, estudar na manhã do outro dia para revisar. Já dormiu, já jogou fora. Aula de manhã, estuda à tarde. Aula à tarde, estuda à noite. Estuda um pouquinho no mesmo dia. Nas palavras do professor Piazzi, aula dada, aula estudada. Todo dia, um pouquinho. E ele mesmo faz uma metáfora dizendo o seguinte: imagina que você resolva querer ficar forte que nem o Schwarzenegger. Agora eu vou ficar, fortão, né? E aí você vai e faz uma avaliação e descobre que pra ficar forte que nem o Schwarzenegger, você vai precisar de 10.000 horas de treino. Aí eu te pergunto, uma pessoa inteligente faria o quê? Ia começar agora a estabelecer alguns anos pra alcançar a meta, né? Uma pessoa não tão inteligente assim, deixa depois eu começo, aí quer fazer tudo em cima da hora, começa a fazer mais do que aguenta todos os dias num prazo menor. Cuidado.
aprecie com moderação. Dificilmente isso vai dar certo no físico, né? Vai estressar, vai estirar, vai dar problema. Também não funciona no cérebro. Então é isso, minha gente. O cérebro da criança é sem limites. Só que ele tem um jeito de funcionar específico. Ele guarda tudo na memória RAM. Depois ele passa para o HD durante a noite. O que faz a seleção entre o que vai sair da RAM e ir para o HD e ficar definitivamente gravado é a emoção, a carga emocional das informações e das memórias recebidas. Então, quando a criança volta no mesmo dia para o assunto que ela aprendeu na escola, ela consegue informar para o cérebro que aquilo é relevante e aquilo então vai ser processado e gravado no cérebro de maneira mais potente, né? A gente é que não sabe usar essa ferramenta tão poderosa. E se eu contrato aula de reforço, mas não para o mesmo dia, se eu vou estudar com a criança, mas só nas vésperas das provas, né? Ah, agora você teve aula hoje, mas a prova tá longe, pode ir lá brincar. Não, estuda agora, depois vai brincar, sabe? Mas pouco, não é para massacrar a criança. A propósito, falando na forma de como estudar, que é um pouco de cada vez, vale lembrar também que a gente precisa fazer intervalos. Os neurônios nossos, né, que recebem as informações e passam os impulsos eletroquímicos, né, entre dendritos, eles têm a capacidade de funcionar em atividade intensa em torno de 30 a 40 minutos. Depois disso, eles precisam de pausa para retomar o fôlego e seguir trabalhando. Então, o ideal é esse mesmo, que a criança estude em torno de 30 a 40 minutos, 10 minutos de pausa. Se precisar, mais 30 a 40 minutos, mais 10 minutos de pausa. Nunca fazer direto, sem pausa. Aí a gente, às vezes, né, quer que a criança sente aqui e faça tudo o que tem que fazer até o fim antes de pausar, antes de parar, antes de fazer outra coisa. Não. Vai dando 10 minutos de pausa. Essa pausa pode ficar na tela? Não! Não! Aliás, nós vamos ter série específica sobre telas, que esse assunto tá me descabelando, é muito grave. Nós estamos vivendo 2 pandemias e a mais grave talvez não seja de Covid, mas esse assunto para outra série, viu? Então 10 minutos de tocar um instrumento, se movimentar, desenhar, fazer qualquer outra coisa que não seja tela. Beleza? Combinado? Ok? Tamo junto, né? Como é que a gente percebe isso? Quando a criança não tá concentrando mais. Tá lendo e a cabeça já tá em outro lugar. Não acontece com a gente também? Quando a gente lê, chega no final, fala, o que foi que eu li, gente? É o cérebro falando, deu, pausa um pouquinho, para um tempinho, me deixa tomar um fôlego, me deixa mudar o assunto, me deixa descansar, depois a gente continua. Então é isso, minha gente! Agora que você já aprendeu como que o cérebro aprende, faz um resuminho aí dessas coisas que a gente falou aqui, ó. Nós falamos que nós temos uma memória do sistema límbico, que é comparada à memória RAM do computador, e que nós temos a memória que é do córtex cerebral, que é comparada à memória do HD. A RAM mais volátil, o HD mais definitivo. Então, o límbico, que a gente joga tudo fora na noite de sono, e o HD, que preserva permanentemente aquele aprendizado. A gente entendeu também que é durante a noite, né, na hora que o sono tá lá entre sonho e sono profundo para, no sonho troca tudo, define o que fica, o que vai, e a noite toda fazendo esse processo, que a gente volta no dia seguinte pronto para aprender mais coisas, e que aquilo que realmente tinha relevância ficou gravado. Como é que é a relevância para o cérebro? Aquilo que tem carga emocional, aquilo que veio de forma lúdica, alegre, gentil, divertida, isso fica, ou trágica também, né? Como os traumas, né? Como as broncas. Então, se a sua criança teve o conteúdo na escola e você conseguir estudar com ela de forma divertida, então, muito melhor. Se você vê de novo a mesma coisa que você aprendeu na escola no mesmo dia, a sua criança tem essa chance, né? Talvez ela faça isso de maneira autônoma, maravilhoso. Mas se você tiver de ajudar, de mediar, você já sabe. Torna isso lúdico, torne isso agradável, que vai ser mais eficaz, né? Dessa forma, musiquinha, historinha, brincadeira, tudo isso ajuda, né? O cérebro, opa, isso despertou coisa boa, fica, vai gravando de forma definitiva, né? E aí sim se dá o aprendizado. E essas gravações alteram a estrutura do cérebro. Por isso que é importante a noite de sono bem dormida. Por isso que é importante que o estudo aconteça no mesmo dia. Por isso que é importante fazer pausas, meia hora, 10 minutos de pausa, meia hora de estudo, 10 minutos de pausa, para a gente conseguir realmente fazer esse momento de estudo ser efetivo. Entende, gente? Por que eu falo que as pessoas, para educarem as crianças, para ser pai, mãe, professor, tem que ser neurohabilitado, tem que ter habilitação
para entender de cérebro. Se eu não entender de cérebro, como é que eu vou preparar cérebros para viver nessa vida? Para receber informação, para aprender alguma coisa, para viver, né? Como é que eu vou programar cérebros? Porque afinal de contas, estudar é programar cérebro. Educar é programar cérebro. Já parou para pensar nisso? A sua função como pai, mãe, professor é programador de cérebro. Se você não entender de cérebro, meu amigo, fica difícil. Então vamos junto! Nessa série, O Cérebro da Criança, a gente tá indo rumo à nossa neurohabilitação. Agora, se você quer dar um mergulho profundo, faça um curso potente, vai procurar mais coisa, leia livros inteiros, não deixe de se aprofundar no cérebro da sua criança, porque quanto mais você entender do cérebro, mais fácil vai ficar a sua vida, a vida dela, e mais chance de sucesso, de felicidade ela tem no futuro. Né? É isso, espero de todo o coração que tenha feito sentido pra você e quero te pedir pra me responder aqui embaixo. Você já sabia como é que o cérebro aprendia? No próximo vídeo dessa série, nós vamos falar sobre a importância de estudar sozinho. Importante estudar sozinho, Isa? Vamos conversar no próximo vídeo da série O Cérebro da Criança. Encaminha pra todo mundo que você acha que pode ser feliz com essa informação, que pode ter a vida melhorada a partir dela, nos grupos de mães, pais, professores e bora junto. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e a gente se vê sempre aqui no canal Examinatel. Gratidão sem limites e até o próximo vídeo. Tchau!